todos, bom dia aos participantes do nosso 7º Restaura RH. Eu sou Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Estou aqui para dar um bom dia, boas-vindas, em 2 dias que vão ser muito profícuos para nós, né? Estamos saindo do momento mais difícil do nosso setor, né? Passamos aí por esse quase um ano e meio, um ano e 8 meses de pandemia, muito sofrido, muito difícil, onde a área de RH, a área de gente e gestão, é que foi o sustentáculo para a gente conseguir atravessar um período tão difícil. E teve muito aprendizado de todos nós nesse tempo, né? E nós vamos estar discutindo isso aqui, nós vamos estar discutindo transformação digital, nós vamos estar discutindo liderança humanizada, vamos estar discutindo inserção, também as questões trabalhistas, né? Então, eu acho que esse aqui é um novo momento para todos, né? Um momento de muito diferente, né? Nós mudamos muito em 2 anos, né? Em praticamente 2 anos, do que foi ali 18 de março de 2019, 2020, na realidade, onde nós tivemos todas as nossas operações fechadas, para uma reabertura que aconteceu em setembro, depois um novo fechamento em março e agora a retomada, e a gente entendendo aí com o avanço da vacinação, de que nós não voltaremos mais a momentos tão difíceis como nós vivemos lá atrás. Então, é com alegria, é um momento de renovação, um momento onde nós precisamos reforçar e dar o caminho para esses nossos colaboradores, que, no final das contas, é o nosso negócio. Então, estou muito feliz de estar aqui no 7º Restaura, agora dizendo que retomamos, o caminho agora é um caminho de uma recuperação mais clara e que se sustenta na nossa gente, os nossos colaboradores. Então, um bom encontro nesses 2 dias, são as pessoas que estão participando, quero já aqui agradecer tanto os patrocinadores como as pessoas que se predispuseram a fazer essas palestras. Um grande abraço a todos e vou estar aqui acompanhando junto, tá bom? Um bom dia. A gente sabe que nem sempre é fácil conquistar uma boa oportunidade de trabalho, mesmo para profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, a gente também entende os desafios que o empregador enfrenta para encontrar um profissional de confiança. É por isso que estamos revolucionando a conexão entre empresas e trabalhadores. Quem busca uma vaga, cadastra o perfil no App Closer. Já quem é empreendedor, cria a oportunidade no App Closer Empresas. E o resto é com a gente. Nosso algoritmo faz o cruzamento de todas as informações e envia a vaga apenas para quem se encaixa no perfil. Oportunidade aceita, agora é só acertar os últimos detalhes. Ir ao local de trabalho no dia e horário agendados e fazer o que cada um faz de melhor. E ao final da jornada, o pagamento pelo trabalho cai na hora na carteira digital. Gostou? Então baixe agora mesmo o Closer. Mais tranquilidade e segurança para o empregador. Mais renda e autonomia para o profissional. Oi, eu tô aqui para falar sobre a Caju, que resolve um problema que quase todo mundo tem com cartões de benefícios. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale cultura, vale saúde. São muitos cartões até demais. Esse é o Caju. Assim como outros benefícios, você recebe da sua empresa um valor e você pode gastar esse valor. A diferença entre o Caju e um cartão normal é que todos esses cartões estão dentro do meu Caju. Ele deixa os meus benefícios com a minha cara e eu uso do jeito que eu quero. Com o meu Caju, eu escolho onde gastar os meus benefícios. Para um almoço, eu uso meu Vale Refeição. E se o restaurante aceita a Visa, ele aceita a Caju. Simples assim. Além disso, o Caju é registrado em todas as categorias de emissão de benefício e os saldos ficam sempre separados. E o melhor, eu tenho muito mais opção para usar esses meus benefícios. Olha só, eu paguei meu ingresso com o Vale Cultura. Agora, ó, o filme já vai
começar. Você deve estar se perguntando como é que eu faço para ter um caju? Fácil. A empresa se cadastra em poucos passos, adiciona os colaboradores e logo em seguida chega o cartão. Tudo isso sem pagar nada. Aqui você tem todos os seus benefícios num só cartão. Então tudo que você precisa é só ter um desses. Caju, seus benefícios do seu jeito. Licença? Vitor, como tá seu inglês? Quando você estuda na English Live, o inglês gruda na cabeça e você não esquece. Olha só. Quantas lembranças de aulas particulares e personalizadas. Victor is doing great. E melhorando a fluência nas aulas em grupo. Hã? Ah não, gente, essa esquece, tá? My English is great. Inglês imersivo que gruda na cabeça é English Live. Ligue 0800 718 8888 ou acesse englishlive.com.br. Olá, bom dia a todos. Aqui é Fernando Blower, sou diretor executivo da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, e é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nessa primeira manhã do Restaura RH, na sua 7ª edição, esse evento que, enfim, já vem de alguns anos como uma tradição aqui na ANR para os nossos associados e parceiros, e ano passado, pela primeira vez, a gente não pôde realizá-lo por conta de todos os problemas ocasionados pela pandemia, mas esse ano começa esse reencontro com o mercado, com os nossos associados, com parceiros, com todo o público que trabalha junto com a gente, e dessa vez com uma novidade, a gente está com uma versão online, o que é interessante também porque permite que colegas do Brasil todo tenham mais acesso a esse conteúdo, que às vezes pelo presencial não era tão acessível, e agora está nas mãos de todos. Então, é muito bacana saber que tem gente do Brasil todo acompanhando com a gente. A gente espera que nessas 2 manhãs traga bastante informação, conhecimento, debates, reflexões para esse momento ainda tão delicado do nosso setor, né? Onde muitos desafios se apresentam e essa compreensão do que passa a ser o nosso segmento daqui por diante passa muito pelas pessoas que trabalham dentro do setor. Esse nosso setor é um setor feito de gente para gente, né? Então, se a gente não pensar as pessoas, a gente não vai estar pensando, não vai estar entendendo nada sobre ele. E as pessoas certamente foram as mais atingidas ao longo de todo esse processo de pandemia. Então, é isso que a gente vai tentar refletir um pouco nessas 2 manhãs, agora e amanhã também. Enfim, e dar boas-vindas mais uma vez a todos. Então, quero agradecer aqui muito aos palestrantes e mediadores que aceitaram esse nosso convite de primeira e foram muito participantes, inclusive, na construção do conteúdo, né? Ao nosso comitê de RH, formado aqui pelos especialistas de RH dos nossos associados. São pessoas muito engajadas, muitas delas aqui vão estar presentes com a gente nesses 2 dias e ajudaram demais. Então, essa construção é uma construção coletiva, participativa, e eu só posso agradecer a todos por essa disponibilidade. Aos nossos participantes, claro, que estão assistindo a gente, dando apoio também, ajudando no debate, na reflexão, e também aqui aos nossos patrocinadores, né, que foram muito importantes para a gente conseguir viabilizar esse evento. Então, a gente tem a Closer, a Caju, English Life, Le Jazz e Resposta. Muito obrigado também por acreditarem na NR, acreditarem no nosso evento. Então, agora a gente vai passar aqui para as falas iniciais. Então, eu chamo aqui agora Patrícia Leboves, que é da Caju, nosso patrocinador. Patrícia, muito bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Fernando, tudo bom? Obrigada. Bom, gente, para quem me conhece, eu sou a Patrícia Lebovitz, eu sou Head de Marketing aqui da Caju. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a NR pela oportunidade. Acho que é muito bacana participar de um evento como esse e com temas tão atuais e tão relevantes para o nosso dia a dia, assim, né? Então, espero que seja bem proveitoso. E, para quem não conhece a Caju, a gente é uma startup de benefícios flexíveis. A gente começou lá em meados de 2019, mas hoje a gente trabalha para oferecer soluções que simplifiquem e facilitem a vida dos RHs e dos colaboradores. Então, acho que, como vocês puderam acompanhar aí no videozinho que a gente passou, a gente tem hoje um cartão Bandeira Visa, onde você pode reunir todos os seus benefícios nesse único cartão, e ele é aceito em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, né? Acho que é difícil hoje a gente ter um estabelecimento que não aceite Bandeira Visa. Então, a ideia, de fato, é que a gente possa ofertar benefícios para os colaboradores
que eles possam usar a qualquer hora, a qualquer momento, e de uma forma que se adapte melhor à realidade de cada um, né? Então, se eu quero usar mais vale-refeição, ou se eu quero usar mais vale-alimentação, ou eventualmente saúde, porque hoje eu preciso comprar remédios, por exemplo, acho que cada um tem sua liberdade de ir e vir e usar o benefício da melhor forma. Então, acho que é isso. Eu queria desejar um bom dia para todo mundo, um bom evento, e a gente se vê amanhã. Maravilha, Patrícia, obrigado por essa fala inicial. Passar aqui na sequência para Camila Frois, da English Live, que também está nos ajudando nesse evento. Então, Camila, muito bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso. Nós sabemos o quanto o inglês ele proporciona crescimento, né, e oportunidades na carreira dos profissionais. E hoje, como patrocinadores, eu quero apresentar um pouquinho, falar um pouco da nossa estrutura. Bom, a EF English Live é uma escola de inglês online. Nós temos 50 anos no mercado, nós fazemos parte do grupo EF, que é Education First. O nosso grande diferencial está no fato de sermos online, né? Então, é portátil, porque você estuda da onde você quiser. É acessível, porque não tem custo com sala de aula ou deslocamento. E é flexível, porque é online e fica disponível 24 horas por dia. Então, nossos diferenciais, né? 100% online, 7 dias a semana. Nossa tecnologia, ela é pré-reconhecida pelo MEC. Isso é um grande diferencial de mercado. A nossa plataforma atende alunos de todos os níveis de inglês, desde iniciantes até pós-avançados. E nós temos aulas de conversação em grupo ilimitadas, iniciadas a cada 30 minutos, tá? Sobre ainda English Live, nós temos uma presença global, com escritórios e escola em todos os continentes. Nós temos aulas em grupo e aulas particulares, né? São aulas de conversação com professores nativos, que duram em média de 40 a 45 minutos. E tem os módulos especiais, e é bem interessante para quem é da área de RH, né? Tem o Business English, tem o inglês para viagem, tem o inglês técnico, que abrange 17 áreas. E nós temos uma parceria especial com a RH Restaure. Então, vocês que estão aqui assistindo, vocês palestrantes, vocês inscritos, podem ativar 30 dias gratuitamente na nossa plataforma. Então, esse é o QR Code, né? Para você apontar a câmera do seu celular, você vai entrar num link de ativação. O código para você começar a estudar é o BRRH Restaura. Bom, nos vemos amanhã e eu trago um pouco mais sobre conteúdos relacionados ao tema, viu? Muito obrigada. Obrigado, Camila. Na sequência aqui, a gente vai dar boas-vindas ao Walter, da Closer, Walter Vieira, nosso patrocinador. Por favor, Walter, muito à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Primeiro, parabenizar todo o time, a NR, pela iniciativa. Prazer enorme fazer parte de tudo isso. E tenho certeza que vão ser 2 dias intensos de bastante conteúdo, muita informação. Bom, eu apresentar aqui, meu nome é Walter Vieira, eu sou fundador e CEO da Closer. A Closer é uma plataforma que conecta profissionais autônomos, mão de obra operacional, e empresas dos mercados de food service e hotelaria. Então, o nosso objetivo aqui, de fato, é facilitar um pouco mais a vida dos gestores e de toda a cadeia quando o assunto é contratação de mão de obra extra. E acho que, acima de tudo, olhar principalmente para o tema que a gente vai abordar hoje, que é a transformação digital. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é sensacional poder cooperar com a NR, com todo o time, e, sinceramente, nessa retomada, depois de 2 anos extremamente difíceis, a gente espera claramente que a gente tenha tempos melhores e que a gente consiga, através dessas iniciativas, né, poder levar um pouco mais de esperança, né, de empatia nesse momento de retomada também. Então, super prazer, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente está construindo por aqui.
Fechado? Fernando, manda bala, querido. Parabéns por tudo, viu? Sensacional, prazerzaço. Sempre à disposição, cara. Maravilha, Walter. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado por estar junto com a gente nesse evento e junto com a ANR. Voltando agora aqui para o nosso segundo painel, do nosso primeiro dia do 7º Restaura RH, feito aqui, produzido pela ANR, Associação Nacional de Restaurantes, junto com vários parceiros, convidados, patrocinadores, enfim, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês agora online para o Brasil inteiro. Espero que vocês estejam curtindo. O primeiro painel falou de diversidade e inclusão, e agora a gente vai falar sobre um outro tema que já era relevante antes da pandemia, mas que a pandemia ganhou uma dimensão gigantesca, que é o da transformação digital. E para esse debate aqui, a gente vai ter a mediação do Alex Leite, da Live University. Então, Alex, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para mediar esse nosso painel, e a palavra é sua. Vamos em frente. Opa, muito obrigado, Fernando. Bom dia, prazerzaço é meu de estar aqui com vocês, de estar podendo mediar esse tema que eu sou apaixonado, que é a transformação digital. E a gente tem bastante convidados aqui. A nossa dinâmica vai ser chamar cada convidado, eles vão fazer uma palestrinha, um painelzinho rápido, e lá no final a gente volta para debater e pegar os ganchos centrais de tudo que eles falaram, beleza? Combinado. Pessoal, você aí do lado, se tiver dúvidas, perguntas, pode mandar que a gente interage com vocês, beleza? Muito que bem. Então, pessoal, você vê que a gente vai falar de transformação digital, mas isso passa longe só de falar de tecnologia. E cada um desses painelistas aqui vai trazer elementos novos para falar de transformação digital. E a primeira pessoa que eu quero convidar é a Mariana Malaguti. Mari, tá com você. Fique tranquila, ao vivo, e estamos juntos. Daqui a pouco eu volto para te chamar. Quero que você comente aí, eu sei que você vai comentar um pouquinho sobre pessoas e cultura. Vamos lá, Mari. Obrigada, Alex. Vamos falar, eu vou compartilhar aqui, eu fiz uma apresentação, vou compartilhar com vocês para a gente falar um pouquinho. A ideia aqui, né, a gente falar de transformação digital, a gente falar um pouquinho aí sobre todo esse processo que ficou muito mais evidente na pandemia, mas quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de pessoas, né? E não fala de processos. Então, eu vou começar com uma frase bem polêmica. A transformação digital não é sobre sistemas, processos e automações. Transformação digital, a gente fala sempre sobre pessoas e cultura. Dentro de uma transformação digital, sem pessoas e cultura, com esse alinhamento, com esse foco, a gente não consegue fazer a transformação digital. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, até para dividir com vocês, a gente falar um pouquinho no debate final, porque eu acho que essa vai ser a melhor parte. Quando a gente fala de pessoas, né, a gente tem que estar muito encaminhado para pessoas curiosas. O que é ser uma pessoa curiosa? É entender o que está acontecendo no mercado, entender o que existe, dentro do dia a dia, conseguir atender fornecedores, startups que possam trazer uma nova ideia, que estão fazendo coisas novas, né? Então, curiosidade é muito importante para essas pessoas. Quando eu falo de repertório, é esse conhecimento, ir em busca do conhecimento, dessa inovação, ler sobre o tema, entender as coisas que estão acontecendo. Então, no final, no meu último slide, eu tenho 3 livros para indicar aí, para a gente ir criando repertório e conseguir, né? Porque a gente só consegue ser criativo, a gente só consegue achar soluções quando a gente tem repertório. Sem repertório, acaba sendo um achômetro, né? Então, é importante ter repertório. A mentalidade ágil, que é uma coisa que não é só para a transformação digital, mas eu acho que para esse novo profissional é uma habilidade muito importante. Então, o quanto aí eu consigo ter essa mentalidade ágil, o quanto eu tenho, né, uma mentalidade de aprender, né, de não considerar daquilo como um erro, e sim aprender em todo passo. Conhecimento do negócio. Esse é um ponto importante que eu acho que outras pessoas vão falar. Se a gente não conhece o nosso negócio, se a gente não conhece como funciona, a gente não tem como falar de transformação digital, porque senão você não vai ser assertivo, a transformação não vai ser boa. Foco na experiência. Foco na experiência do cliente interno e externo, né? Quando eu digo foco nessa experiência de entender
qual o objetivo, né? A experiência está sendo boa, a experiência pode melhorar, tanto interno quanto externamente. E quando a gente fala de cultura, eu acho sempre importante que a cultura, ela leva muito para isso. Existem empresas, a gente vive, né, uma transformação de cultura, a cultura é algo, são tomadas de decisão do dia a dia, então a cultura, ela é viva, né? Então, dentro dessa cultura, se a gente tiver uma cultura que não é tolerante a erro, a gente tem um problema para a transformação digital, porque eu vou sempre estar agindo fora dessa transformação, porque se eu não posso errar, como que eu vou inovar, né? Uma coisa está contra a outra. Foco no cliente também, que tem a ver com foco na experiência, mas quando a empresa tem foco no cliente, isso eu falo interno e externo. Por que interno? A gente também precisa olhar o cliente interno em formas de melhoria, né? Melhorias de processo, agilidade, como que eu faço para o meu time, para a minha empresa, conseguir estar focado no que realmente importa, né? E não na burocracia, e não em coisas muito manuais. E o cliente externo, que é o objetivo, né, que a gente sempre pensa, se eu não tenho foco no meu cliente externo, se eu não faço processos, não crio sistemas, não tenho automações, que isso melhora a experiência dele, que tem o foco no cliente também é um grande problema. E visão de longo prazo. Quando eu digo visão de longo prazo, se a empresa tiver com uma visão de curto prazo, a tendência é ela ver aquilo não como um investimento, e sim como um custo. E quando a gente fala um pouco em transformação, em sistemas, por mais que ele né, não seja tão caro, a gente tem que encarar como investimento, como uma melhoria daquilo. Então, estou colocando aqui que transformação digital, ele não é sobre exatamente um sistema, ele não é sobre uma melhoria de processo, a transformação, o sistema é consequência de sistemas, de culturas e pessoas orientadas para isso, né? Então, eu acho que começa a cultura, as pessoas, e depois isso reverbera para sistemas, né? Isso acaba sendo consequências. E eu tenho um outro ponto aqui, só que eu gostaria de deixar, que é implantar, medir e usar. Eu vejo muita gente implantando por ser moda, né? É moda, sem analisar aquilo, analisa aquele sistema, entende por que ele vai melhorar o seu dia a dia, entende por que ele vai melhorar essa experiência do cliente interno ou externo. Não faz só porque é moda, né? Quando você implanta, verifica isso, vê a efetividade. E eu enxergo como sistemas, automações, de uma forma para a tomada de decisões. Se você não usa, se você tem um sistema, que você tem os dados, que você tem as informações e você não usa para tomadas de decisões, ele está ali só por estar, você está gastando dinheiro, então foca em outra coisa. Então, tem que ser usado realmente para as tomadas de decisões. E, por fim, eu queria deixar aqui só 3 livros para vocês ir criando repertório. Eu acho sempre importante. Então, o primeiro livro aí é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Acho que muita gente já leu, que tem a ver com essa mentalidade ágil, com o quanto a gente precisa estar com a mente aberta para aprender. O próximo livro é Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, que também é muito bom. E 21 Lições para o Século XXI, do Harari. São 3 livros para criar repertório, leiam, super, como eu disse, né? Criar repertório é muito importante para essa criatividade, para você ter novas soluções. Eu acho que é isso, Alex, eu vou tirar aqui o meu compartilhamento, eu acho que eu, como sempre, fui objetiva. Boa, Mari, muito obrigado. E, eu adorei os 2 primeiros livros, porque eu já li esses 2 primeiros livros e fica muita dica. Ficou o terceiro, como eu não li, eu vou dar uma olhada, hein, Mari? Esse aí eu não li ainda. Mas os 2 primeiros são muito bons. Beleza, Mari, acho que você tocou em ponto-chave. Fica aí, daqui a pouco a gente chama você de volta para a gente debater o que você falou. Vamos discutir um pouquinho. E para isso, para dar continuidade, pessoal, vou chamar a Valéria Duarte, do Restaurante Noma. E a Val, grande amiga, muito obrigado, Val. Seja bem-vindo aqui, obrigado pelo convite. Val, é contigo e eu sei que você tem um tema muito legal, que é tirar aquele preconceito, aquele viés que quem é pequeno não pode fazer transformação digital. Val, tá contigo aí. Joia, muito obrigada, meu amigo Alex. É um prazer ter você aqui no 7º Restaura com a gente.
E realmente, nesse ano, né, eu estou representando o MoMA, porque eu estou lá como consultora. Quem me conhece dos outros anos sabe que eu atuava como executiva na Pizza Hut, no The Fifties, grandes corporações que fazem com que a gente tenha, teoricamente, um pouco mais de budget para poder investir. Teoricamente, porque o multiplicador acaba ficando um problema, né? Quando você vai discutir na mesa, e aí você fala, é pouquinho o valor, mas quando você tem 2.000 funcionários, fica caro. E o nosso segmento de restaurante, ele é formado por muitos pequenos, né? Nós temos gente que tem 1 restaurante, 2, 3 casas, né? Não, as grandes corporações são minoria no nosso segmento de restaurantes. Quem me conhece também sabe que eu sou entusiasta por tecnologia, né? Mas eu acredito no equilíbrio, tecnologia e pessoas, onde as partes se equilibram. Uma coisa não vai funcionar sem a outra, como a Mari falou, né? Claro que tecnologia virou moda, e nesses 20 meses de pandemia, a tecnologia deixou de ser um diferencial para ser necessária, para que a gente pudesse se reinventar nesses 20 meses, né? Então, no nosso segmento é fácil, a gente fala com as pessoas de operações e de marketing, eles estão usando tecnologia para delivery, para fazer reserva de mesa, para fazer cardápio digital com QR Code, para falar com o consumidor, mas e no meu negócio? Faz sentido? Faz razão? Porque se não fizer razão, não adianta a gente colocar no nosso negócio, é o que a Mari falou, né? Se eu estou vendo o que está acontecendo, se isso realmente vai ser útil, por que eu vou colocar tecnologia e para que eu vou colocar tecnologia no meu negócio? Que a tecnologia veio para ficar, isso é fato, né? A gente tem um projeto que está acontecendo, que é de interesse nacional, que é o Ecossistema Brasil 5.0, onde eles têm um pilar que fala pessoas protagonistas na transformação digital. Se a gente não desenvolver, nós que somos de RH, não desenvolver as pessoas em todos os níveis, educar, incluir, não vai acontecer. Então, começa pela nossa gestão e pela nossa modificação de mentalidade, né? A tecnologia, ela não vai ser feita só com a tecnologia e ferramentas, e sim com as pessoas. A gente mudar nossos modelos mentais, mudar a nossa cultura. Para quê e por que fazer essa transformação digital no meu negócio, né? Daí, se a gente pensar, falar com os donos, falar com os sócios, eles vão falar, não, nosso foco número 1 é produzir mais, vender mais e gerar lucro. Mas se a gente quer que esse negócio seja longínquo, que esse negócio seja escalonável, é importante a gente investir na transformação cultural, na inovação e na transformação digital. E é muito legal, e eu recebi esse convite da MR para participar esse ano, porque um dos meus clientes, que é o MoMA, tem 100 funcionários só, né? E aí, os donos têm lá os pilares que eles estabeleceram para direcionar o negócio. Então, claro que eles querem manter o crescimento da receita, tá ótimo. Com isso, eles querem atingir as expectativas dos convidados e ficam atentos para ouvir o cliente, ver o índice de NPS, tá bom, vamos cuidar do cliente, vamos cuidar do convidado, mas eles também querem contratar e reter talentos. Então, a gente precisa estar atento para as novidades que estão acontecendo. O que a gente pode colocar de tecnologia para as pessoas? Como é que a gente atrai? Quais são os caminhos para contratar esses talentos? Como é que eu retenho? Como é que eu falo de marca empregadora mesmo sendo pequenininho, né? Será que eu posso ter benefícios flexíveis como a Caju num negócio pequenininho? Vamos fazer conta. Toda vez que alguém me apresenta uma tecnologia nova, eu escuto a apresentação, peço indicação de 3 clientes deles e falo 2 que estão indo bem e 1 que teve problema e que você está... como que você resolveu isso? Para ver se isso faz sentido, negócios que sejam do tamanho do meu cliente, para que isso faça sentido. Eles querem também, dentro do MoMA, né, estabelecer e manter processos para poder crescer de maneira saudável, né? E aí eu vou esperar crescer para poder sair de uma contabilidade e ter um sistema de folha grande? Não. Até que a minha contabilidade, que é a paulistana, ela funciona super bem, só que eu fico muito dependente dela.
será que eu posso usar uma Convênia, por exemplo, que é uma plataforma para pequenas e médias empresas, e eu ter acesso ao dashboard, mesmo tendo só 100 pessoas, poder cuidar do meu funcionário para ele ter acesso ao olerite dele, ao ponto dele. A gente colocou ponto no celular do funcionário. E aí as pessoas falam para mim assim, Alex, não vai funcionar, porque o funcionário não tem celular, ele não sabe usar aplicativo, o funcionário não tem e-mail. Não, peraí, você tem um celular e você usa a Google Store ou a Apple Store, você tem um e-mail. Então, se não é dele, é do filho, é da esposa. A gente tem que acreditar nas pessoas, tirar as pessoas da ignorância tecnológica. Crença nas pessoas, elas vão melhorar. 90% das pessoas já utilizam a plataforma, têm autorresponsabilidade. Quando eles não marcam ponto, eles mesmos vão lá e justificam. Quando eles faltam, eles mesmos sobem o atestado. Eu não preciso perder. No caso do Muma, eu nem tenho parceiros, sou eu que faço tudo. Faço a folha, faço o ponto, faço tudo. Então, eu economizo horas, né? Então eu consigo fazer com que o meu negócio cresça com menos recursos, de maneira mais barata e mais rápido, né? Então, a tecnologia vem para ajudar, mas depende da gente sair da zona de conforto, porque é natural do ser humano. O ser humano não gosta de mudança, não, e se não ficar bom, e se isso só complicar a minha vida? E eu convido a gente a sair da zona de conforto, cuidar das nossas pessoas e ser um eterno aprendiz. Era isso que eu queria falar inicialmente. Alex, obrigada. Imagina, obrigado você, Valdir. Sensacional, né? Porque você falou várias coisas interessantes, né? Quando a gente pensa no que você falou dessa questão da inclusão das pessoas, né? Falar que as pessoas são resistentes à mudança bate muito com cultura e pessoas que a Mari abriu aqui falando, né? Cultura e pessoas faz a grande diferença, porque tem a resistência, mas tem que ter a mudança. E exemplos muito legais que você deu, Val, que pode ser simples, pode fazer aos poucos e pode funcionar para empresa de qualquer tamanho, as mais simples ou as mais complexas, cada uma no seu ritmo, beneficiando. Muito obrigado, Val. Daqui a pouco você volta, a gente vai debater um pouco mais e pegar mais cases e exemplos seus que você tem aí, beleza? Agora, pessoal, eu vou chamar nosso próximo painelista aqui, que é o Gustavo Lima. Mas eu não vou existir o trocadilho, Gustavo não é o embaixador do sertanejo, certo? É o Gustavo Lima, do Resposta. E o Gustavo vai falar com a gente aqui e falar um pouco até do papel, de novo, das pessoas, mais da liderança e muito mais na transformação digital. Gustavo, está contigo aí. Bom, obrigado, Alex. Estou muito feliz aqui de estar dividindo esse painel com vocês. Deixa eu só aqui compartilhar, que eu tenho alguns slides para mostrar para vocês. Vamos... E o que eu vou trazer para vocês aqui? Vou trazer aqui uma provocação, tá? E aí numa posição de quem está olhando esse setor há 5 anos só. Tá? Depois eu vou contar um pouquinho da minha história, mas eu estou olhando esse setor há 5 anos e o que eu quero fazer realmente é uma provocação com vocês para ver se faz sentido, né? E a provocação que a gente deixa é que o modelo de liderança no food service precisa evoluir rápido na nossa visão aqui. A gente fala muito de transformação digital, eu só vou repetir o que a Mariana, né, e a Valéria acabaram de falar. A transformação digital, de fato, né, ela vai acontecer através das pessoas, né? Os sistemas não fazem absolutamente nada sozinhos, e a gente tem que fazer a liderança acompanhar, né, essas mudanças tecnológicas que a gente está assistindo. Para efeito de introdução, então, a maior parte da minha carreira eu passei em empresas multinacionais, né, cuidando de áreas financeiras, estratégicas, aquisições. Tive a oportunidade de morar fora bastante tempo, na França, na Inglaterra, em Hong Kong, em Cuba também. E, mais recentemente na história, eu fundei a plataforma Resposta, né, que hoje é uma empresa líder em experiência do cliente e CRM no food service do Brasil. A gente tem várias empresas muito sólidas e que confiam aqui na gente, usam os nossos serviços, né? E o que a gente faz? Eu vou explicar o que a gente faz para vocês entenderem depois os insights da apresentação. O que a gente faz é muito simples. A gente ajuda os restaurantes, né, no Brasil inteiro a entender o que o cliente está pensando. E a partir do que o cliente está pensando, os restaurantes começam a liderar as equipes para promover mudanças.
tá? E nesse processo, já tem uns 5 anos a empresa, a gente já fez mais de 2.500 reuniões com restaurantes para poder olhar os indicadores do que o cliente está pensando e tentar ajudar os restaurantes a trazer isso em estratégias com as equipes. Então, liderança é o meio que a gente tem, né, para poder fazer do nosso produto um sucesso, por isso que a gente aposta muito nessa transformação do mercado. Então, na agenda aqui, eu quero trazer 3 conceitos aqui. O primeiro é esse de, cara, qual é o desafio, na nossa visão, de quem está olhando, quem chegou há 5 anos no mercado e fez tanta reunião com tanto dono de restaurante, qual é o desafio de liderança que o setor tem? Depois a gente vai propor uma ideia, que é como abordar isso, né, através da transformação digital, como evoluir um pouco esse modelo de liderança, e depois mostrar para vocês os 2 slides de como o retorno financeiro da liderança pode ser assim espetacular. Como investir em competência de liderança e ferramenta pode trazer um retorno financeiro efetivo. Porque na nossa visão, o mercado ainda não viu esse valor inteiro. Então, os investimentos em capacitação ainda estão muito abaixo do que poderiam ser para o retorno que eles podem produzir, né? Então, na hora de pontuar aqui, qual é o desafio então que existe no mercado? Um jeito de você olhar para qualquer assunto e entender o desafio, né, é entender as dores dos agentes que estão nesse mercado. Quando a gente pega um dono de restaurante, isso a gente faz o tempo todo, a gente sempre está tentando entender qual é a dor do dono de restaurante. Quando você pede para listar a dor de um dono de restaurante, normalmente ele fala, cara, forte dependência de marketplace, fornecedores, eles têm realmente as margens apertadas, porque estão lidando com grandes intermediários, né? Eles têm a estrutura reduzida, eles dizem que falta muito capital para investir em educação e treinamento, porque sobra muito pouco dinheiro para fazer isso. Eles têm um elevado turnover, não só nas equipes de salão, mas nas equipes administrativas. Quando eles conseguem finalmente contratar alguém para ajudar com pessoas, essa pessoa sai depois de 6 meses. Então fica muito difícil você criar qualquer cultura se toda a estrutura está com turnover muito, muito alto. Os empresários têm pouca experiência prévia na área, então tem muito empresário de primeira viagem e eles têm muita dificuldade, né, de produzir estratégias de retenção e marketing junto aos clientes. Então, esse é o que eles falam, né, muito como dores deles. Quando a gente pega os colaboradores e vai escutar os colaboradores, o que eles falam é: a minha remuneração não está alinhada ao mercado, eu não tenho condições de segurança adequadas, falta treinamento, falta equipamento e até uniforme, né, para realizar trabalho dia a dia, falta perspectiva de carreira, eu tenho diversos problemas de relacionamento com os colegas e ninguém me ajuda a resolver, falta espaço para me comunicar e ter liberdade de expressão. Então, essas são as dores que os colaboradores falam. Aí o insight aqui é, se você listar isso mesmo e for analisar, 80% desse problema está ligado à competência de liderança. Tem um ou outro que você vai falar, dependência de marketplace. Então, talvez eu não consiga resolver isso com liderança diretamente, mas todo o resto está mexendo com competências de liderança, tanto para os donos e para os gestores, quanto para os colaboradores em si. E aí a gente fez a reflexão, tá, bom, se 80% do problema está ligado à capacitação de liderança, como é que funciona hoje? Né? Como é que é o desenvolvimento de um empresário hoje em competências de liderança? Aí, até, ouvindo a Valéria falar, acho que tem até grande experiência em empresas grandes, né, de food service. Se você pegar o modelo gradual de desenvolvimento de liderança, tem vários modelos, né? Mas o modelo clássico é: primeiro a pessoa aprende a gerenciar ela mesma, depois ela passa a gerenciar um time, depois ela passa a gerenciar um negócio. Então, primeiro você tem que aprender a escutar, primeiro você tem que aprender a fazer a sua própria agenda, a saber priorizar. Depois você faz tudo isso, às vezes como analista, estagiário, você evolui para ser um gerente. E depois você evolui para gerenciar um negócio. Então, esse é um modelo gradual e como as pessoas normalmente se capacitam em liderança. No food service, na prática, quando você vai montar um restaurante, acontece tudo ao contrário. Você começa primeiro tendo que gerenciar o negócio inteiro. Aí você vai pensar marca, estratégia, você vai fazer tudo que é precificação, tudo que é o gerenciamento do negócio. Aí depois você tenta trazer isso para o time e depois você vai ver o impacto que está tendo em você mesmo. Então, o que acaba acontecendo na prática, né? O processo de capacitação fica invertido e fica muito doloroso, né? Quando a gente conversa com os donos de restaurante, pô, o que você faria diferente?
depois de tantos anos, eles falam, cara, eu deveria ter investido mais tempo em mim, me organizado melhor. Eu não poderia começar a fazer um negócio sem antes olhar para mim mesmo. Então, é um setor que tem um processo de capacitação muito difícil de fazer, né? Por falta de recursos, por falta de tempo, mas também por falta de entendimento. Às vezes o empresário se lança achando que o que importa é o novo cardápio ou a nova casa que ele vai montar. Mas o que importa de verdade mesmo é um entendimento dele como líder antes de começar a fazer essas coisas todas. Porque cardápio vai mudar sempre, né? Agora, essas competências de liderança precisam estar lá. E aí, o que a gente propõe? Cara, é difícil pra caramba. Falar é fácil, fazer é que é complicado. Então, o que a gente propõe é tratar isso com uma nova abordagem, né? E aí tem 2 conceitos que podem ajudar muito na capacitação de liderança. O primeiro conceito é fazer uma liderança centrada no cliente. Tá? Todo mundo fala isso, está bem batido, mas assim, tem grandes empresas que são bilionárias hoje em dia que foram lançadas com esse tipo de cultura. Tá? O grande exemplo é a Amazon, que consegue fazer 300 coisas diferentes, mas sempre com essa obsessão por cliente. Então, para restaurante funciona muito você fazer uma cultura centrada no cliente. Por quê? Porque ajuda todo mundo a se alinhar em algum objetivo, né? Então, assim, se você falar que tem que mudar alguma coisa em função de uma métrica ou de algum objetivo para o cliente, é fácil você trazer as pessoas. Agora, se você tentar mudar uma coisa dizendo que não, eu acho que tem que ser assim, e às vezes tem muito dono que se comporta assim, não, tem que ser assim, e não explica, não tem o cliente como visão final, fica difícil das pessoas comprarem aquela ideia, aquele propósito. Então, a melhor coisa, na nossa opinião, a melhor coisa para poder resolver problema de cultura e propósito é alinhar no cliente. Porque aí não ficam mais 2 pessoas brigando por opiniões diferentes. São 2 pessoas brigando lá pelo entendimento do cliente. E a segunda coisa, o segundo conceito é fazer uma liderança mais baseada em dados e menos na intuição. E ela reforça muito, né, essa cultura de cliente e deixa as coisas muito mais fáceis de se fazer. E aí, só detalhando aqui, o que é essa liderança centrada no cliente? Né? O que é um líder, né, num restaurante que é focado em cliente? Então, ele é um líder que fornece direção e propósito muito claro nas percepções do cliente para determinar valor de longo e médio prazo. Ele vai entender os próprios colaboradores como clientes também. Então, assim, a organização inteira deve acreditar, né, que a gente está indo na direção do cliente. Não adianta o líder achar que estou perseguindo o cliente, mas não trazer a equipe junto. A equipe está desconectada dessa história. E, por fim, entender, né, que acho que a Mariana já falou, que é uma transformação cultural. Né? Não adianta você colocar tecnologia ou fazer uma reunião com todo mundo para dizer que vai fazer. Você tem que fazer realmente intervenções individuais, conversas genuínas, exemplos, e é isso que você vai trabalhar a cultura. Então, esse é o conceito 1, que é tentar transformar uma organização focada no cliente, porque é mais fácil fazer daquele jeito. E o conceito 2 é fazer uma liderança entender que uma liderança baseada em dados é muito mais forte e muito mais justa, né? E muito mais fácil de entender. E aí a gente traz estou até numa das dicas já, estou fazendo spoiler numa das dicas da Mariana, que foi o livro do Daniel Kahneman, Pensando Rápido e Devagar. Lá nesse livro ele ganhou um prêmio Nobel, né? Depois tem que ler o livro, que é muito interessante, mas ele falou: o ser humano tem 2 sistemas, um mais intuitivo e um mais analítico. No intuitivo, a gente toma as nossas decisões rápidas, né? Tudo que a gente já teve de experiência, a gente tenta armazenar e tomar decisão muito rápido. Então, ele é um sistema automático, pragmático, é o que ajuda a gente a criar os nossos hábitos, né? E um sistema muito fácil de usar. O outro sistema, mais analítico, é um sistema que requer mais tempo, é mais difícil da gente usar, que é realmente trazer um monte de informação, respirar e depois tomar as decisões, né? E esses 2 sistemas são utilizados o tempo todo, em todas não é só na hora que a gente está andando de bicicleta, mas na hora que a gente está gerindo o restaurante, a gente está o tempo todo usando o sistema 1 muito. E ele gera diversos problemas na liderança, tá? Das equipes, quando a gente passa a fazer muita coisa na intuição e no achismo e não vai buscar dado. Primeiro, aí o Daniel Kahneman lá, ele dá vários exemplos. 3 exemplos legais de como a liderança é impactada nisso, eu vou trazer aqui. Primeiro é a ciência da disponibilidade. A gente tende a acreditar
muito e tomar como verdade as informações que estão perto da gente. Então, por exemplo, se cair um avião, né, se caírem 3 aviões em 3 dias seguidos, a gente vai ficar com muito medo de andar de avião. E não necessariamente agora avião vai cair o tempo todo. Isso acontece direto em restaurantes. Se 2 clientes vierem, ou 2 amigos, né, em datas diferentes falarem, olha, tem que trocar essas cadeiras, né? E o empresário só escutar aquele feedback, ele vai passar a acreditar que trocar a cadeira é a prioridade número 1 dele, por conta da disponibilidade de informação que chegou a ele. E, na verdade, talvez fosse capacitar mais a equipe dele, ou treinar mais. Então, se a gente tem mais dados, a gente está menos suscetível a esse tipo de problema. Um outro problema que tem de liderança quando a gente não tem dados a gente gosta das informações que a gente tem mais afinidade, ou das pessoas que a gente tem mais afinidade. Então, se eu tenho um salão e eu tenho um gerente, por exemplo, que eu tenho mais afinidade, o cara tem mais a ver comigo, ele tem um hobby parecido com o meu, eu vou tender a escutar mais o que ele fala como verdade. E aí eu posso cair numa armadilha, né, de injustiçar um monte de outros que estão lá no mesmo ambiente. E a gente faz isso o tempo todo. E aí destrói muito a cultura por causa disso. E, por fim, um outro exemplo, as decisões passadas, né, influenciam muito as nossas decisões presentes. É aquele negócio do jogador, né, que eu já passei tanto tempo com essa pessoa no meu time que agora não dá mais para trocar. E aí dá um péssimo exemplo para o time como um todo. A gente tende a abraçar as decisões que a gente já tomou antes. Então, são todos processos que a gente faz intuitivos, né, que tem um impacto gigante na cultura e na liderança no longo prazo. Então, a solução para isso, da provocação, né, já indo aqui para o final, vai ser muito difícil o empresário de gastronomia médio se capacitar no modelo vou aprender a gerenciar eu mesmo, depois eu vou gerenciar um time, depois eu vou passar a fazer um gerenciamento do negócio. Vai ser muito difícil fazer esse processo passo a passo. Seria o ideal. O ideal é o cara começar no McDonald's e aos 50 anos, McDonald's ou qualquer outra escola, né? E aos 50 anos vai montar o seu restaurante. Mas não vai acontecer. Então, se não vai acontecer, eu acho que a transformação digital, que é trazer os dados para influenciar a gestão e a liderança, vai ter que acontecer ao mesmo tempo. Então, esses 2 catalisadores, que é uma cultura centrada em clientes, que ajuda muito a liderar, e dados podem realmente ser a solução, né? Uma das soluções para se ter um equilíbrio melhor na capacitação dos empresários. E a minha melhor notícia é o retorno que isso dá. Qual é o retorno financeiro que se dá em investir em liderança, né? Então, no Resposta, além de entender, a gente faz 3 coisas, né? Além de entender o que os clientes estão pensando sobre o restaurante, ajudar o dono do restaurante a realmente ver quais são as oportunidades, a gente também faz as pesquisas de clima dos colaboradores desses restaurantes, porque a gente sabe que se o colaborador não estiver feliz, não vai ter experiência do cliente. Olha o que acontece com os indicadores do restaurante antes e depois de uma pesquisa de clima. A gente já rodou muita pesquisa de clima, tá? Aí a gente pegou aqui e isolou, né? Normalmente o NPS, que é o percentual de pessoas que recomendam o negócio para os amigos, melhora depois da pesquisa de clima. A recorrência do restaurante melhora, né? E o faturamento, por consequência, melhora na hora, quando a gente melhora a recorrência. Então, assim, e são valores expressivos, né? E pesquisa de clima é uma coisa relativamente fácil de executar. Não precisa de muita tecnologia para fazer, é só realmente precisa ter um processo, ter a habilidade de escutar genuinamente e tentar resolver as prioridades. Isso dá um retorno que às vezes é muito maior, né, do que lançar um novo item no menu ou fazer uma nova campanha de alguma coisa. Então, é essa provocação que a gente deixa. E aí, por fim, a gente até plotou aqui, esse é um cluster de restaurantes que a gente monitora. O eixo Y aqui é o NPS do restaurante, e que se recomenda para o amigo ou não, e o eixo X é a recorrência. Então, quanto mais recomendam para os amigos dos restaurantes, mais recorrência, melhor. E a gente pintou aqui algumas unidades que rodaram pesquisa de clima. Não é à toa que as unidades que rodaram pesquisa de clima, elas são as top performers do mercado aqui. Elas normalmente, os clientes gostam mais e elas geram mais recorrência. Então, é um outro jeito de olhar esse retorno. Então é isso, fechei aqui.
era trazer essa perspectiva de qual é o desafio que precisa mudar, trazer 2 conceitos que podem ajudar, né, e mostrar que tem um retorno muito grande. Eu deixo também 3 referências de leitura, uma a Mariana já deixou. Eu acho que é muito importante o empresário olhar para ele mesmo, né? Então, a Harvard tem bons textos que são rápidos em como se gerenciar, né? E também, quem quer olhar um pouco de cultura do cliente e como fazer transformação através do cliente, eu recomendo um livro da Zappos, que foi comprada pela Amazon, e talvez seja o grande DNA lá do Jeff Bezos, quando faz cultura de cliente, foi essa aquisição dessa empresa. Tá certo? E assim termino aqui a minha apresentação. Opa, muito obrigado, Gustavo. Vou destacar pontos chaves aqui da sua apresentação para a gente discutir depois. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Você falou de cultura focada no cliente, que em inglês a gente fala bonito, customer centricity, e você traduziu muito bem para o português aqui. Cultura centrada no cliente. E a outra coisa é tomar adesão baseada em dados, né? Porque esse exemplo que você deu de trocar cadeira é muito recorrente, acontece direto, né? Alguém fala 2 coisas, fala, opa, esse é o foco, você não olha a massa de dados e olha uma amostra muito pequena. E você mostra que isso só acontece via liderança, ou seja, se a liderança não implementar esses achados do foco no cliente e dos dados, nada acontece, não adianta ter o dado se a liderança não implementar. Então, muito bacana. Agora, para dar continuidade aqui, Gustavo, a gente vai chamar a Carolina Oda, certo? Carol, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Carol, você também vai fazer coisas complementares aqui. Lá no final, o Walter vai fechar com a experiência do cliente para nós também. Carol, tá contigo aí. Faça o seu momento incrível que as pessoas tanto esperam. Bora lá, Carol. Olá, cadê? Tô aqui? Aê! Opa, já tá ao vivo. Bom dia! Sim! Deixa eu já aproveitar aqui e deixar a tela compartilhada. Estou aqui praticamente em dupla, dando uma continuidade do Gustavo, da resposta. Agora a gente vai falar da parte que vai para o atendimento. Antes disso, acho que é importante falar como que eu vim parar aqui. Tem muita gente que me conhece pela história com a cerveja e falou assim, gente, como assim? A Carol, cerveja, bebidas, que ela veio fazer nesse painel. Justamente, o trabalho vai mudando porque a gente vai percebendo as coisas. Então, eu trabalhava muito com bebida e aí comecei a ver que a bebida não funcionava dentro de uma operação em que o atendimento não fosse visto. Então, não adianta você desenvolver uma categoria num cenário, às vezes, carente de gestão e de um olhar para o atendimento como um todo. E aí comecei a desenvolver um trabalho em cima disso. E aí, com a minha parceira, Ana Paula, da Oi, falamos em dupla também, a gente começou a ver que assim, as pessoas contratavam a gente para melhorar o atendimento. Então, a pessoa tinha uma questão de hospitalidade, e a gente começava a consultoria e a gente via que não funcionava quando não tinha um olhar para a equipe. E a gente, assim, por vivência, a gente sabia, assim, o jeito que a pessoa que contratou lida com a consultoria, o jeito que a pessoa contratou lida com a sua equipe. Se a pessoa, assim, era fato, assim, se a pessoa ela é grossa com a equipe como um todo, isso vai ser muito difícil de ser revertido, né? E aí começou a ser um trabalho meio frustrante, porque, assim, a gente começou a ver que é impossível você colocar uma hospitalidade incrível e mágica quando não existe esse olhar para a equipe. E a equipe do atendimento é a nossa causa da vida, assim, nosso amor está ali, em quem está no atendimento. E a gente vê que tem muitos dados, né, sobre o mercado, sobre os negócios, a gente ouve os líderes, a gente ouve os donos, mas e a equipe, né? E aí, durante a quarentena também, a gente foi desenrolando muito isso, eu e a Ana Paula, e nasceu a nossa empresa. Aqui é a primeira vez, gente, emocionante, a primeira aparição da nossa identidade, que a gente falou, é isso, o nosso foco é cuidar dessa equipe, porque senão a gente nunca vai conseguir trazer essa frente do atendimento. Mas a gente não conseguia provar isso. E a gente falou, gente, como que a gente vai provar? Porque, assim, quando a gente fala que o problema é um jeito que um líder trata a equipe, parece que é uma coisa pessoal, não parece que é, né? E a gente precisa trazer alguma coisa mais concreta para não ficar um embate ali, como se fosse a gente falando que aquilo não vai funcionar. E aí a gente contratou uma pesquisa
a Raquel, não sei se ela está aqui, provavelmente está aqui assistindo a gente queria uma pesquisa que falasse qual é o cenário da hospitalidade no mercado. O que está acontecendo com essas equipes, como está o atendimento e tal. E aí a Raquel fuçou e falou, eu não acho dados do Brasil. Ela só achou nessa pesquisa dados dos Estados Unidos. Esses dados são de 2019, antes da pandemia. E aí tinham dados, assim, primeiro a gente falando do mercado, né, do perfil dessa equipe. Então, a gente diz, eu sou uma millennial, eu sou meio velha, mas eu sou millennial. E a gente ouve muita gente falando, não, mas agora essa geração, porque essa geração X, Y, Z, nossa, porque os millennials. É muito fácil reclamar dessa geração, mas a gente não pode só reclamar dessa geração, a gente vai ter que saber lidar com essa geração, até porque vai ser a maior parte da força de trabalho. E o que é falar, né? O que o millennial quer? Por que está tão difícil, no momento que a gente nunca teve tão difícil contratar pessoas, né? A gente ouve muita gente falando, gente, eu estou com um monte de vaga em aberto, não consigo contratar, e a gente vê o jeito que as pessoas são tratadas e que o perfil da equipe cada vez mais é de millennial, e aí esses dados dos Estados Unidos entregam um pouco isso, assim, do que a gente acredita, né? Então, essa pesquisa com os millennials mostrou, assim, primeiro, eles vão falar o que eles não gostam, né? Eles não têm muito medo, é muito diferente da geração do meu caso, né? Dos meus pais, dos meus avós, que vão lá, trabalham e entendem que muitas vezes é uma relação vertical, né? Assim, existe ali o dono, o chefe e a gente, né? Assim como, que bom, parece que é um favor que a pessoa está fazendo para te empregar. E o millennial já não é tão assim, né? Ele precisa de uma relação um pouco mais horizontal, inclusive em falar as coisas que ele acredita. E aí que são percentuais muito altos, né? Assim, de o que faria essa pessoa deixar. Então, o ambiente de trabalho, sem ser motivador, sem ser estimulante, que não tem treinamento e tal. Quando a gente fala de millennial, isso é extremamente importante, né? E a gente está aí, como eu falei, nesse momento que é tão difícil contratar e reter as pessoas. Outros dados também, que essa pesquisa trouxe, o que faria ele aumentar essa satisfação, né, no seu ambiente de trabalho. E é impressionante o número de pessoas que pedem treinamento, né, essa carência de treinamento, de desenvolvimento das pessoas. A gente sabe que a gente está num cenário, quanto custa uma... Né, a gente reclama da mão de obra muitas vezes. A gente sabe quanto custa uma faculdade de gastronomia, por exemplo. E a gente sabe quanto que as pessoas ganham. Então, como que essas pessoas vão se capacitar? Os negócios precisam entender que, assim, ou os negócios vão capacitar as pessoas, ou é muito difícil as pessoas se capacitarem por elas mesmas. Então, a gente ouve alguns grupos de sucesso, como a Companhia Tradicional de Comércio que a gente trabalhou, por exemplo, que isso era um dos grandes ativos, né? A pessoa conseguia entrar numa posição e sair gerente, justamente porque ela era desenvolvida. Onde ela aprenderia aquilo se não fosse? Isso era o melhor jeito que a gente via das pessoas chamarem outras para trabalhar lá. As pessoas queriam, né, trabalhar na companhia, porque sabiam que lá elas iam aprender. Não é raro a gente encontrar alguém hoje, que trabalha há anos, e falar assim, nossa, tudo que eu sei, eu aprendi na companhia. E onde essa pessoa aprenderia se não fosse dentro dos negócios? E aí também tinha essa pergunta, também, de novo, né, uma fonte americana, o que faria você sair desse trabalho, que faz você querer trocar de trabalho? E aí a gente tem esses dados, né, como a cultura interna, que a gente fala muito, né, dessa palavra que está aí recorrente aí nas falas, pagamentos, claro, né, a gente sempre vai entrar, a falta de liderança, de referência, né, nisso, a gente ouve muita gente reclamar da falta de retorno, de feedback, e também essa busca de novos desafios. Então, esses dados. E a gente falou, o que acontece aqui, né? Então, voltando, né, àquela história que eu e a Ana, a gente vivia, a gente falou, como que a gente consegue trazer de uma maneira mais concreta que isso é importante? E que o atendimento vai melhorar, e que a gente vai reter mais as pessoas, o ambiente de trabalho vai melhorar, se a gente tiver essa realidade desse cenário, né, dessa equipe. Mas a gente não encontrava. E aí foi assim que a gente chegou no Gustavo. A gente chegou no Gustavo porque a gente falou, quem está falando de tecnologia no nosso mercado? Hoje, que a gente tem... A primeira palavra que veio na nossa mente foi a resposta. A gente foi falar com o Gustavo e falou, Gustavo, a gente precisa de informação. A gente não sabe o que acontece. A gente não sabe quantos atendentes
morreram de Covid. A gente não sabe, por exemplo, se a gente soubesse, né, quantos tiveram Covid, talvez a gente pudesse brigar por vacina antes, a gente seria a linha de frente, mas esse dado está solto, a gente não tem isso. E aí a gente foi falar com o Gustavo, falou, a gente precisa de informação. E aí ele falou, olha, a gente tem um produto no Resposta que também é sobre pesquisa de clima. E a gente tem tido alguns dados. E aí ele forneceu, por exemplo, esses dados, que foram retirados de pesquisa com 150 restaurantes em 2021. Então, esses dados americanos são de 2019, esses já são mais atuais, e que já são, assim, números que representam bem um pouco do que a gente está falando, desse olhar para o que a equipe sente, né? Acho que a maior barreira que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, de ter esses dados, é uma barreira cultural. Cultural mesmo, assim, no sentido de olhar a linha de frente de uma maneira muito vertical, a gente tem um resquício serviçal fortíssimo, a gente esquece que essas pessoas são pessoas e que é gente fazendo aquilo ali, né? A gente tem uma grande parte da equipe que pode ser, né? A gente fala, não, quem faz a gastronomia, né? Como um projeto da gastronomia periférica, é periferia. A gente sabe que o nível de escolaridade muitas vezes não é super alto. E aí a gente sabe que por uma herança cultural muito ruim, a gente acaba querendo ouvir muito menos e se importar menos, vamos dizer, o que acontece nessa frente. Mas é o segredo do negócio, como o Gustavo já trouxe, não só em desempenho financeiro, mas também para todo mundo que quer melhorar a hospitalidade como um todo. Sem a gente olhar para essa hospitalidade interna, a gente não vai melhorar a hospitalidade externa. Esse dado, por exemplo, que eu acho impressionante, do uniforme. Gente, uniforme. 42% das pessoas está insatisfeita com o uniforme. E aí depois a gente vai treinar uma equipe e vai falar de postura, a gente vai falar de apresentação pessoal, a gente vai falar de autoestima, a gente quer diminuir a distância do cliente com a equipe. E as pessoas estão insatisfeitas com o uniforme delas. É tipo o básico para a pessoa entrar num salão se sentindo muito bem e se sentindo segura para diminuir aí essa distância com quem está sentado, né? Então, a gente tem essa barreira cultural e a gente só vai conseguir transformar isso com esses dados. E aí a tecnologia ela entra como essencial para a gente conseguir, primeiro, falar de um cenário Brasil, porque não tem como mudar a cultura, até os dados que o Gustavo trouxe. Falar de fine dining em São Paulo, a gente sabe que ainda é muito diferente de falar de um cenário Brasil. Então, a gente tem que saber o que acontece no Brasil. A tecnologia ajuda a ser muito mais fácil de responder, você responde isso no celular, no ônibus, e traz essa sensação de anonimato mesmo, né? Fica muito mais tranquilo de você colocar o seu sentimento. E aí a gente tem aí já esse spoiler do nosso projeto em parceria com a ANR. Eu tive a sorte de cruzar com o Fernando também no meio desse processo, e o Fernando também falou, você tem que falar com o Gustavo. Eu falei, eu já falei com o Gustavo. E a gente está aí nesse tripé agora, querendo ouvir qual é o sentimento de quem está na linha de frente desse colaborador, que está num cenário que já era difícil, né? O estilo de vida agora está ainda pior. E aí a partir disso, a gente consegue provar que a gente tem que olhar e valorizar essa linha de frente de outro jeito, muito mais do que dados e salários e tal, é muito mais profundo, muito mais humano do que isso, né? Então essa é a nossa ligação, como que a gente chegou nesse assunto de tecnologia, como que a gente vai ouvir as pessoas através disso. Muito obrigada. Imagina, obrigado você, Carol. Acho que achei muito legal que você novamente trouxe essa questão de dados, né? E você trouxe a questão do sentimento do colaborador, né? Que na ponta é quem está com a experiência do cliente ali. Então, acho que muito bacana, daqui a pouco a gente faz um gancho de fechamento. Carol, só falta o Walter, fica aí, daqui a pouco eu te chamo de volta para a gente fazer o fechamento de tudo que a gente discutiu, beleza? Agora, pessoal, eu vou chamar Walter Vieira, nosso último convidado do painel. E o Walter Vieira é da Closer, pessoal, e ele vai falar um pouquinho novamente sobre a questão, qual o propósito, qual a experiência que a gente tem que proporcionar para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. Então, Walter,
Tá contigo, faça o fechamento para a gente voltar para um debate e conclusão das nossas ideias que cada um deu aqui. Sensacional. Primeiro, agradecer assim, imensamente, né? Alex, sensacional o conteúdo que o pessoal trouxe aqui. Acho que o meu papel aqui agora, assim, eu não vou colocar uma apresentação, vou sintetizar e colocar para vocês abertamente aqui. Acho que tudo que foi falado aqui se direciona exclusivamente a pessoas e eu concordo em gênero, número e grau. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Walter Vieira, eu sou fundador da Closer. A Closer tem como primeiro pilar aqui da nossa cultura, são 6 itens, tá? O primeiro é gente, é o que nos move, o último é a execução, é o foco. Mas a gente passa por colaboração, a gente passa por respeito de fato às pessoas, empatia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A Closer basicamente conecta profissionais, né, pessoas, né, com empresas, e são, como a Carol bem colocou agora, a mão de obra operacional. A gente sabe que mais de 80% dessa mão de obra economicamente ativa do país, cara, é operacional. São pessoas, sim, com baixo grau de escolaridade, que às vezes falta oportunidade, falta acesso, e a gente está focado aqui em conectar e gerar trabalho e renda para essas pessoas, e também, do outro lado, os estabelecimentos, né, as empresas poderem ter mão de obra qualificada para poder executar as tarefas do dia a dia. Bom, o meu objetivo aqui, sintetizando muito do que foi falado aqui, olhar claramente, antes da gente falar realmente de tecnologia, antes da gente falar do sistema A, B, C, a gente tem que falar de propósito. Sem propósito, sem de fato ter uma direção, o porquê você está fazendo aquilo, ou o porquê o seu colaborador está fazendo aquilo, nada funciona. Nenhum processo vai funcionar, nenhum software, nenhuma tecnologia vai conseguir fazer com que você tenha, de fato, sucesso, tá? E aí, se você for colocar claramente, o sucesso é, de fato, a constância. O quanto você realmente faz o processo de repetição daquilo que você estruturou como propósito na sua empresa, e com isso você consegue desbloquear tanto o seu cliente interno, os seus colaboradores, quanto o seu cliente externo. E aí, já emendando da questão do propósito, quando você de fato tem esse propósito muito bem definido dentro de uma cultura, a Mari falou muito bem sobre isso aqui, de fato uma cultura forte, né? Eu achei interessante esses dias, escutando um podcast, falando aqui abertamente sobre como o Nubank se tornou o que é e a marca que é, o foco e a experiência no cliente. Por que, Walter, você está trazendo o Nubank aqui no Food Service? Olhem de forma mais aberta, e o fundador, o Davi Vélez, ele falou o seguinte: a gente está no negócio de vender cultura, não de fornecer um cartão de crédito, não de fornecer serviços financeiros. Eu achei aquilo sensacional, porque, de fato, a cultura faz com que o interno coloque para o externo um propósito gigantesco, e isso se conecte com o propósito das pessoas. Então, tudo que foi falado aqui sobre pessoas, o bom atendimento, e vou falar agora sobre experiência centralizada no cliente, faz com que tudo que a gente comentou aqui, de fato, funcione. E tecnologia, eu sou um profissional de tecnologia, eu sou desenvolvedor, eu sou dev, eu trabalho com tecnologia há 20 anos, e um cara de tecnologia falando para vocês o seguinte: o que importa de fato são as pessoas. De fato, como foi falado aqui, nenhum sistema vai conseguir fazer nada sem que uma pessoa, de fato, opere esse sistema. E um sistema não vai conseguir gerar qualquer tipo de inteligência de dados, isso não vai transformar nenhum negócio, se esses dados, de fato, não forem utilizados para tomada de decisão. Então, a questão do data-driven também vai de encontro a toda a experiência que o cliente tem. Então, hoje, o cliente, antes de ele chegar no seu estabelecimento, simplesmente ele já sabe a localização, o estacionamento, os reviews, o que as pessoas acharam, como foi a experiência de outras pessoas. Então, todos esses dados hoje, plataformas de reviews como do próprio Google, TripAdvisor e outros, e até mesmo marketplaces, né,
dão para essas empresas, para essas pessoas, muita informação sobre aquilo que eles precisam para tomar a decisão de ir até o seu estabelecimento. Então, todos esses dados, se você não usar, como o próprio Gustavo mencionou também, toda essa inteligência de dados para gerar realmente insights e estratégia para mudar o teu negócio, de nada vale. A transformação digital simplesmente não é nada. A gente olhar, por exemplo, o que aconteceu com o delivery nesse período, cresceu absurdamente, ótimo. Só que se vocês não tiverem uma visão de omnichannel, de entender que o cliente está em diversos canais, que tem dia que ele está até nômade, viajando em outros lugares, querendo experimentar outras coisas, mas que tem dia que ele está dentro de casa, ele prefere um delivery, ou ele está afim de sair do trabalho e passar a retirar, ou ele está afim de fato para ir para o salão, e você não estiver preparado para tudo isso, a coisa não vai fluir. E se tudo isso não estiver ligado realmente com a experiência do cliente, e antes disso estiver alinhado com o propósito e como o seu colaborador lida com isso, nada vai funcionar. Então a provocação, ela é simples, ela é direta, mas pensem sempre no propósito. Que o seu negócio, mesmo que pequeno, comentado aqui muito bem pela Valéria, que é o seguinte, não importa se simplesmente você tem um negócio pequeno, mas se você tem propósito, se você tem toda a preocupação com o ambiente interno, o externo, seguindo o propósito e seguindo tudo que vocês colocam para esse colaborador, vai fluir. E os dados que vocês coletarem disso, obviamente, se transformem em estratégias de negócio. Para fechar aqui, eu quero deixar uma reflexão importante. A gente sempre se preocupa muito com o que vai ser, o que nós vamos fazer, como que vai ser o primeiro trimestre do ano que vem, como que vai ser esse último trimestre de retomada. O que eu quero deixar de reflexão para vocês, final, é o seguinte: o que é a vida para vocês? O que é a vida para nós? Claramente, a vida é aquilo que nós vivemos hoje, enquanto nós planejamos o futuro. Então, claramente, nós temos que pensar o que fazermos hoje, para que daí sim a gente consiga ter consciência de que o que a gente está planejando no futuro, a gente use tecnologia como meio e não como fim. E que as pessoas sejam, de fato, o motor de tudo isso. E para finalizar, eu quero deixar uma dica de leitura super interessante também, que chama O Essencialismo. É fundamental, se vocês quiserem, de fato, ter sucesso, focar no que importa, no essencial, em centralizar o cliente interno e externo. E aí, com isso, vocês vão conseguir, de fato, transformar o negócio de vocês. Agradecer imensamente pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Estou super à disposição aí para bater um papo com o pessoal. Alex, é contigo, cara. Opa, obrigado, Walter. E acho que você falou um negócio sensacional para fazer o fechamento. Você já amarrou muita coisa que a gente vai falar. E você falou sobre o propósito, né? E nada funciona sem propósito. E aí, Walter, eu vou dar uma dica para todo mundo. Daqui a pouco você pode colaborar, colocando outra dica aí se você quiser, fique à vontade. Que às vezes o propósito parece muito filosofal, né? Mas normalmente, nos restaurantes, o dono ali, ele tem um propósito, uma cultura muito forte dele própria que ele tenta passar. E o exercício prático que eu vou recomendar, Walter, eu não sei se você já fez isso em algum lugar, cara, pega um papel, só para sair da tecnologia, tá? Pega um papel, reúne todo mundo que trabalha no seu restaurante e pede para a sua equipe escrever. Você trabalha por qual propósito? E a segunda pergunta é, qual o propósito nosso nesse restaurante? Cara, coloque isso e vocês vão se assustar com a quantidade de resposta divergente que vai sair disso. E na hora que você perceber ali que vão sair diversas respostas, você vai perceber aquilo que o Walter está falando de propósito, que é alinha um propósito com todo mundo. Parece que está claro, mas eu garanto para vocês, não faz. Quem fizer esse exercício vai ver que vão sair muitas respostas diferentes e lá o líder central do restaurante vai falar, nossa, eu jurava que as respostas iam ser iguais. Muito que bem, pessoal. Fechando com esse gancho do Walter, vou começar a debater, chamar um por um aqui, e aos poucos a gente vai colocando as pessoas na tela para falar com a gente aqui, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu queria fazer um fechamento nosso, eu gosto de fazer isso para que vocês aí do outro lado
possam anotar as principais ideias que saíram daqui, tá? E eu acho que eu vou juntar, porque ficou muito próximo daquilo que todo mundo falou. Eu, Alex, que amo transformação digital, eu tenho 5 pilares que eu uso, e a gente faz dentro dos nossos cursos, nossos MBAs, palestras, etc., aqui na Live University. Eu tenho 5 pilares da transformação. São eles: modelo de negócio, depois, agilidade e colaboração. Agilidade e colaboração foi muito falado. A Mari falou lá no começo sobre agilidade, lembra pessoas da agilidade? Então, agilidade falou. Terceiro pilar, Customer Centricity, Customer Experience, ou seja, experiência voltada no cliente. Isso aí, 2 ou 3 pessoas aqui falaram, é um pilar importante. Então, anota agilidade e anota centro no cliente, sempre. Depois, meu quarto pilar, eu não combinei com ninguém, é Data Driven, ou seja, decisão e dados para tomar as decisões e melhorar essa experiência. E o quinto pilar é tecnologia. Veja que a minha ordem dos meus pilares aqui bateu exatamente como todo mundo falou. Primeiro, a gente pensa no negócio, a gente pensa muito nessa agilidade das pessoas, pensa na experiência, usa dados e aí a gente usa a tecnologia. Então, pensa nessa história que isso resume muito bem o que todo mundo falou. Para isso acontecer, pessoal, foi claramente discutido sobre a questão de pessoas, a questão de liderança, a questão de colaboradores, a questão da cultura. Tudo isso é a base para que essas 5 coisas ocorram da melhor maneira possível. E aí, com muito propósito. Agora, o que eu vou perguntar e provocar vocês aqui é, de tudo que eu falei, bateu 90% dos meus pilares, mas ninguém falou de modelo de negócio. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para algum de vocês responderem. Modelo de negócio na transformação digital é importante. E eu vou dar um exemplo prático de modelo de negócio. Quando a gente saiu de um restaurante que só atendia fisicamente para criar um e-commerce, para criar um delivery, é um modelo de negócio diferente. E na pandemia isso acelerou esse modelo de negócio. Eu queria se alguém comentasse outros exemplos de mudança do meio negócio no food, tá? Aqui no food service, para a galera pensar o que ele poderia fazer diferente no modelo de negócio. Ou seja, não é para ficar somente naquele clássico que é eu tenho meu restaurante e sirvo o prato todo dia de tal horário a tal horário. Como mudar esse modelo de negócio? Quais são as opções? Quem quer pegar e colaborar comigo aí? Alex, eu posso falar um pouco. Vamos lá, Mari. Vamos lá. Eu acho legal esse ponto, eu acho que ninguém abordou, e eu acho que é um ponto super interessante, porque já existem muitas pesquisas com relação até a estrutura das empresas, né? Empresas que são ambidestras, né? Elas conseguem sobreviver melhor neste mundo de transformação. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante que você colocou e que ninguém realmente abordou, mas é muito legal a gente falar sobre esse modelo, né, ambidestro, onde a empresa consegue transitar e ela consegue realmente ter a inovação, conseguir com agilidade ter essa transformação. Eu acho que, óbvio, né, tem delivery, tem lá o salão, que isso é básico, mas assim, tem muitas empresas que migraram para não tinha uma dark kitchen e formaram a dark kitchen, né, que é um modelo de negócio de delivery, mas que não estavam acostumadas só com o salão. Tem empresas que estão inovando, indo para o varejo, então tendo congelados, né, fazendo todo um processo de B2B e que muda um pouco. Então, eu acho que tem empresas no meio da pandemia que tiveram que se reinventar. Isso foi muito rápido e tornou, na verdade... E eu acho que o mais importante é que na pressão saiu, Alex. Então, na pressão viu que era possível. Então, é só conservar isso, né, para o momento de não pandemia, né? Óbvio, não pandemia é difícil, porque a gente está nessa pandemia, mas no momento conservar essa mentalidade de eu consigo fazer e eu vou fazer mesmo não estando pressionado, porque foi isso que aconteceu na pandemia. Perfeito, Mário. Até como todo mundo falou livros, quase todo mundo falou livros, eu vou citar mais um para anotar, que é um livro chamado Antifrágil, do Taleb, beleza? Que é um livro que eu adoro também. E esse Antifrágil, ele fala como o caos é importante, né? E ele fala a importância, porque é o que a Mari falou, a gente teve a pressão do caos da pandemia para poder mudar, porque nós, seres humanos, somos resistentes à mudança. Tudo que a gente falou até agora. Então, galera, pressione-se, crie o caos você mesmo para criar outros modelos de negócio e fazer a transformação digital. Reforçando o ponto da Valéria, da Val, ela falou, qualquer restaurante de qualquer porte, qualquer empresa de food
pode fazer, mesmo sendo pequena, até as grandes redes. Isso está muito mais na cabeça e no mindset do que qualquer outro lugar. Agora, eu quero pegar uma coisa que todo mundo falou. O Gustavo falou, a Carol falou, a Mari, todo mundo falou. Não adianta nada se a gente não capacitar as pessoas, né? E aí surgiu novamente essa questão de capacitar as pessoas, e até a Carol falou do salário, né? Puxa, como que uma pessoa no restaurante que não tem um salário tão alto paga um grande curso? Eu acho que isso é uma outra coisa legal, que eu queria trazer o conceito de mais uma palavra em inglês, mas é importante, chamado lifelong learning, tá? Isso está muito na moda. O que é isso? É aprendizado constante ao longo da vida. Então, você está o tempo todo aprendendo. Qual que é a grande sacada? Apesar de eu, Alex, trabalhar numa universidade, vender curso de MBA, etc., etc., eu sei que hoje você consegue se capacitar vendo vídeo, podcast, livros, etc. Então, eu queria trazer a Carol de volta, e até o Gustavo, que eles trabalharam bem essa questão de capacitar a liderança, capacitar os colaboradores, se eles já montaram alguma coisa e já ajudaram as pessoas, e pensar, puxa, como é que eu vou desenvolver com baixo custo os nossos colaboradores aqui? E aí, de repente, é o próprio líder ali montar uma trilha que seja gravada no celular, porque a Valéria comentou um negócio legal. Dá para pôr celular em toda a minha base de colaborador hoje, do mais simples, e o celular vai ter um YouTube, por exemplo, que ele pode dar um play. Será que não vale montar uma playlist no YouTube, alguma coisa? Carol, Gustavo, o que vocês enxergam sobre isso? Dá para montar muita capacitação hoje com tecnologia digital que a gente tem disponível? Posso aparecer? Cadê? Eu. Acho bom, primeiro você falou de modelo de negócio, acho que vale falar também de plano de negócios, né? Que o que você deseja implantar, você já tem que considerar isso no começo, né? Então, se a gente tem a tecnologia hoje que consegue facilitar muitas coisas, acho que a gente tem que usar disso e já considerar isso no nosso planejamento, porque, por exemplo, a gente está falando tanto de equipe, né? O quanto que a gente poderia reinvestir nisso? Você pode já desenhar o quanto que o seu negócio vai lucrar, vai render. A gente tem hoje alguns restaurantes fazendo projeto de PLR, né, de participação de lucros e resultados. Justamente, então, assim, quanto que vale eu dividir meu lucro para reverter isso em tantos outros benefícios, né? Então, tem outros jeitos a gente falar de ganhos e salários hoje também. Agora, de investimento, acho que até estou aqui, né? A gente está aqui, Le Jazz está aqui como apoiador, patrocinador do nosso evento. A gente está começando hoje um projeto no Le Jazz, que chama Mestres do Salão, que é uma formação para os mestres. A gente nunca fez, a gente nunca tinha visto, a gente não sabe quem faça. Então, o Le Jazz acabou de contratar e começa hoje um projeto para formar essa liderança, que são os grandes RP, né? Eles são as imagens, eles representam toda a marca do Le Jazz e eles que passam isso, né? Porque a liderança, nesse efeito de governança, né? Sempre vai ser de cima para baixo. Então, esse é um caso, assim, é um projeto só para as lideranças e isso vai sendo espalhado. Né? Perfeito. Aí, Carol, vou puxar um pouquinho para a tecnologia que parece, nossa, que disruptiva e não é nada demais. Tem uma tecnologia que ganha muito espaço dentro da transformação digital que chama realidade virtual, né? A gente fala VR, tá? Tem realidade aumentada, realidade mista, mas vamos falar de realidade virtual. Que nada mais é, pessoal, do que colocar, por exemplo, aquele óculos aqui, esteja com o seu celular na mão, alguma coisa. Mas, Alex, por que você está falando de realidade virtual? Galera, para treinamento, usar uma realidade virtual é muito legal. Você pode, por exemplo, lá fazer a sua cozinha virtual e treinar toda a galera da cozinha, por exemplo, sem ele estar na cozinha na hora, ele coloca um óculos que o seu celular você pode ter em outros horários, ele consegue mexer na cozinha, mexer em tudo, treinar, pontuação, fez certo, errado, tudo através de um óculos de realidade virtual. Então, olha que possibilidade. Você não pode disparar o restaurante, você não pode colocar o cara para treinar de madrugada, porque vai estourar o banco de horas dele, mas se você criar uma realidade virtual da sua cozinha, como um exemplo, você consegue que ele treine no horário que ele não está no restaurante. Você consegue que ele treine em vários horários sem estar usando a cozinha no dia. Olha que coisa doida que a tecnologia proporciona uma capacitação para nós. Perfeito? Não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa. Se tiver, pode aparecer aí, Gustavo. Senão eu continuo com o meu último tópico aqui. Legal. Não, só complementando, eu acho que a Carol já falou bem ali. Eu acho que só o setor, né, e os empresários têm que ter cuidado, porque realmente assim, essa condição da falta de dinheiro, da falta de tempo, da complexidade de um restaurante, a realidade bate, né, na cara. Assim, a gente pode
Tem aquela frase lá que todo mundo tem um plano, até que o Mike Tyson que fala, né? Todo mundo tem um plano até eu dou o primeiro soco na pessoa, aí o plano sumiu. Então, a gente sabe que é muito difícil e ter recurso para se estruturar para fazer os melhores modelos de treinamento, né? Então, eu acho que o que a tecnologia pode ajudar, né? Tanto ser mais data-driven para identificar quais pontos precisam melhorar e tentar encontrar nesses pontos, aí sim, talvez uma empresa que tem uma trilha de conhecimento, alguma coisa que possa resolver aquele ponto. Porque é muito difícil, com o turnover que se tem no food service, você acreditar que você vai engajar os funcionários a participarem de uma grande universidade onde eles gastam, sei lá, 40 horas para poderem se treinar e se capacitar. Seria o ideal, eu acho que devem se criar ambientes desse tipo para que as pessoas que se interessassem completem, mas pode ser um pouco ingênuo acreditar que todo mundo vai passar por isso. Então, eu acho que esse learning on the job, mais agile, mais data-driven, e essa liderança é o que vai fazer a diferença para 90% dos negócios. Vão ter 10 que vão conseguir fazer trilhas mais longas e trabalhar isso mais estruturado. Eu concordo. Quero... Fala, quem fala, pode falar. Complementar rapidamente, Alex, o que a gente faz na Closer, nós temos aí do Closer, e aí do Closer trata realmente desse tema com microlearning. Então, a gente tem no aplicativo dos profissionais, a gente tem trilhas de conhecimento de 3 a 5 minutos, às vezes em 15, em 20 minutos, o profissional consegue ter um conhecimento daquele estabelecimento antes de ir lá executar o job. Então, não é só o soft skill específico, né, de segurança alimentar, alguma coisa do tipo, ou comportamento, mas por exemplo... Cara, no Le Jazz, como que é ser ajudante de cozinha no Le Jazz? Como que é ser garçom no Le Jazz? A gente traz os nossos clientes também para o centro para que eles construam trilhas de conhecimento e as pessoas possam se capacitar e a partir daí, obviamente, nosso algoritmo conecta com essas pessoas que têm a qualificação dessa empresa, né? Esse selo ajudante de cozinha Le Jazz. Então, é um processo escalável usando tecnologia para qualificar profissionais focados em microlearning, tá? Deixa eu fazer uma provocação, Alex, até junto com o Walter falou que eu acho que... Mas é tudo um equilíbrio, assim, porque assim, a gente também tem uma plataforma de microlearning, lançou há 3 anos atrás, e o engajamento dela é relativamente baixo. Mesmo a gente chegando e falando, olha, você tem uma péssima simpatia de equipe e aqui estão os vídeos para você ver. Tudo na cara do cara. O cara não clica no vídeo. Mesmo indo para esse nível de detalhe. Então, eu acho que a solução o microlearning é uma solução forte, mas eu acho que o empresário não pode se eximir de responsabilidade e dizer, cara, eu tenho uma puta plataforma como a Closer, né? Que tem tudo aquilo lá dentro. Mas aí ele acreditar que aquilo está acontecendo. Eu acho que ele tem que criar pontos na agenda onde ele senta e faz com que aquele evento aconteça. Senão ele não vai acontecer por conta própria. Essa é a nossa experiência e estou provocando, entendeu? É legal. Fala, quer falar, Walter? Não, é interessante a provocação do Gustavo, até aproveitando, porque o que a gente percebeu é o seguinte, nós temos aqui como trigger, como gatilho, o job, a execução de um trabalho que leva esse profissional a consumir aquele conteúdo para que ele possa executar aquele trabalho, porque o nosso foco é a mão de obra sob demanda. Quando a gente vai para o viés realmente do colaborador, é um cara que já está dentro da organização, o desafio é um pouco maior. Então, é legal a provocação, mas quando a gente trata desse job sob demanda, a gente traz para a mesa um gatilho que cara, eu quero aquela oportunidade de trabalhar no Le Jazz. Eu quero fazer aquele conteúdo, aquele curso, que aquilo vai aumentar o meu grau de conhecimento e o meu grau de comprometimento na plataforma e eu posso receber uma oportunidade de trabalho. Então, eu vejo como gatilhos. Se a gente colocar gatilhos, os gatilhos corretos, com certeza você vai ter um engajamento maior. Hoje, por exemplo, dos vídeos que a gente tem, das soluções que a gente tem dentro daí do Closer, cara, a gente tem um engajamento de mais de 80%. Então, é o gatilho, cara. Acho que o gatilho faz uma diferença absurda, assim, Gustavo. É animal mesmo. Perfeito, Walter. Aí eu vou trocar o seu gatilho, né, por uma outra palavra bonita, que a gente chama de gamificação, né? O que é a gamificação? É você colocar esses gatilhos, incentivo, pontuação, porque voltando para o próprio Gustavo, ele falou muito de data-driven, liderança data-driven. Realmente, Gustavo, se o líder não tem os dados de quem já fez ou quem não fez, incentivar uma pontuação, incentivo para o cara se engajar naquele microlearning, não vai acontecer. Por quê? Porque, no fundo, eu vou voltar lá para a Mari. É uma questão de cultura.
Se tiver a cultura, aí as coisas vão acontecer. Essa cultura só vem com decisões baseadas em dados. Então, a gente pega um exemplo para fechar aqui. Agora, para fechar, eu queria chamar a Val aqui, a Mari também, para tentar trazer um exemplo. Eu gostaria muito de fechar com 2 exemplos, que a gente falou muito de transformação digital, e eu vou dar um desafio para a Val, vou dar um desafio para a Mari. Me falem um exemplo de uma transformação digital, ou seja, de alguma coisa que usou tecnologia, experiência do cliente, dados, certo? Agilidade das pessoas, e implementou alguma coisa nova na empresa. A Val já deu um lá atrás, eu queria que tivesse um outro. Mari, depois pode ser qualquer um, mas vamos lá, Val, você tem mais algum exemplo que fala, puxa, essa implementação aqui que eu fiz encaixou em todos esses pilares aqui, para a galera ter uma ideia do que fazer no dia seguinte aqui? Claro. Treinamento é meu xodó, né? Uma das minhas pós-graduações é em treinamento e desenvolvimento de pessoas. E no FIPTES, não tem manual by the book, porque é uma empresa que nasceu de um brasileiro apaixonado por hambúrguer. E lá eu tive a oportunidade de implementar um EAD super barato. Meus vídeos ficavam no YouTube, né, escondidinhos, e eu criei o programa de desenvolvimento de garçons, aonde a gente utilizava o cliente misterioso para ouvir a voz do cliente, para escrever os manuais de atendimento e treinar a galera. Eu tinha loja em Brasília, em Salvador, em Recife, como que treina essas pessoas, né? Então, desde a integração, ela era online, o funcionário entrava lá para assistir os vídeos, tinham provinhas, tinham testes, e é muito, Alex, eu sou mão na massa, né? Eu visto a roupa e fico no salão e aprendo, então o meu jeito de falar é sempre falar no nível que fica bom para o colaborador, que ele vai entender, que ele vai querer participar, e se você motivar ele, falando para ele que o treinamento é uma coisa que não sai da nossa cabeça quando a gente sai da empresa, né? Eu tenho o privilégio, nesses 30 anos que eu estou no segmento de restaurante, de ver muitas pessoas que, através dos treinamentos que eu ajudei a elaborar, hoje tem negócios, porque trabalhar em restaurante é uma oportunidade de se tornar um administrador, né? Porque você vai aprendendo. Então, e você falou de realidade virtual, né? Sabe que dá para ser super barato, né? Porque eu testei uma ferramenta que era o celular, era a realidade virtual. Colocava numa cadeira, era de papelão e era o celular dele. Então, dá para ser super barato, de novo. Independe do tamanho do seu negócio, né? É você acreditar. Eu não tinha web design, era eu e o pessoal criando os PowerPoints e colocando no EAD, de maneira barata, com criatividade e querendo fazer certo. Show. O que eu quero destacar, Val, do que você falou, é que você conseguiu ser muito precisa no exemplo. Por que precisa? Porque a gente já tinha falado de capacitação, tecnologia, e você falou de mais 2 pilares. Você falou de dados e você falou de experiência do cliente. Para quem não reparou no que a Val falou, ela montou boa parte do treinamento focado em dados coletados numa experiência de cliente para saber exatamente o que precisava desenvolver, o que dava mais impacto, por exemplo, no NPS, né? Na satisfação do cliente. Olha que legal, em vez de montar o treinamento do que eu acho que tem que fazer, ela focou experiência do cliente, coletou dados do cliente e, a partir daí, montou o learning para as pessoas conseguirem entender. Show de bola, Val, encaixou certinho. Mais alguém? Mari? Pode ser Gustavo, Walter? Mais alguém tem algum exemplo prático aí de implementação de alguma coisa de digital que pega nossos pilares aqui? Eu posso falar um pouco, né, Val? A gente fala bastante, eu, a Val. Acho que aqui na companhia a gente é bem aberto a essa questão da transformação. É até difícil eleger um. Eu posso falar um. Eu acabei, né, não me apresentando. Eu sou diretora de gestão e de segurança alimentar da companhia tradicional. Então, eu estou com essas 2 áreas. E em segurança alimentar, a gente implantou um sistema de checklist fácil, Alex, que ele é super, super legal, porque a gente tem mais de 40 lojas, né? E era tudo feito no formulário em papel. E a gente implantou todas as planilhas, né? Eu estou dando um exemplo aqui que não é de RH, mas que é muito legal para a gente pensar mesmo como a gente agiliza todo o processo, que é
colocar um formulário onde era em papel e era muito difícil a tomada de decisão dele, porque ele ficava na loja, e hoje todos os dados vão para quem a gente quer, então para o gerente de operações, para o gerente de loja, para a tomada de decisão ser mais rápida, para a gente agir de uma forma mais rápida. Esse é um exemplo, e eu posso dar um outro exemplo aqui de RH, que é a admissão digital. A gente implantou antes da pandemia a admissão digital, não, né, porque a gente é uma empresa com mais de 40 lojas em vários lugares, e a gente entendeu que para a agilidade do processo a gente precisa que o candidato vá lá e tire uma foto, e que ele não venha entregar o papel lá no RH ou tenha que se deslocar dessa maneira. Então a gente colocou isso tudo dentro de um sistema que conversa com a minha folha de pagamento também, né? Tem algumas aperfeiçoamentos que a gente precisa fazer, mas acho que são 2 exemplos aqui que eu posso dar dentre os exemplos que eu tenho na companhia. Mari, esse da RH é legal, depois eu puxar o gancho do primeiro que você deu, que bate com o que o Gustavo falou, né? Que ele falou muito da questão de turnover, né? Ou seja, muitas pessoas saem, puxa, é difícil, porque as pessoas saem, você tem que fazer de novo, né? Cara, legal, porque sabendo de uma realidade, um problema existente, que existe turnover, existe troca de pessoas, nada melhor do que você acelerar, como a Val fez no exemplo dela, de treinar as pessoas que entram e você fazer digital a entrada do funcionário. Por quê? Porque você ganha tempo, ganha escala, ganha velocidade e você resolve um problema nato que atrapalha a sua operação. Muito legal. Para eu fechar aqui, né, porque o nosso tempo, infelizmente, já encerrou, para eu fechar, eu vou pegar o gancho do primeiro exemplo que a Mari deu, e eu lembro um caso, tudo bem que esse que eu vou falar, o case é mais sofisticado, mas ela falou de um checklist digital. Eu vou falar de um case muito legal da Burger King, pessoal. A Burger King tinha um negócio manual, igual isso que a Mari falou, em cada loja para pedir os produtos, ou seja, os mantimentos, né, a matéria-prima ali, para pedir a carne, para pedir o pão, para pedir a batata, etc, etc. Então, o que acontecia? O gerente da loja ali, do Burger King, fazia pedido num formulário na mão. Galera, trocou para um formulário digital. Só que, na verdade, o formulário digital, eles usaram junto ao algoritmo de inteligência artificial, usando o algoritmo ali, montando o que foi vendido no caixa, eletronicamente, porque você tem esse dado, junto com o que o cara falava e cruzando o que deveria ser o estoque versus o que ele tinha. E começou a fazer um cruzamento e emitir pedido de compra automático. Galera, mudou drasticamente velocidade, atendimento, coisas que poderiam passar do seu shelf life, ou seja, de estragar, e mais um ganho de eficiência e grana no Burger King. Por conta do quê? De ter digitalizado e colocado o algoritmo, eles perceberam que, na prática, cada gerente de loja preenchia, tipo, uma vez por semana eu faço isso e dou um check nos mesmos itens, porque é meio parecido toda semana. E o cara não entrava no detalhe. E esse detalhe fez uma diferença incrível de tirar o checklist manual para pedido de compras e mantimento ser eletrônico cruzando com o algoritmo. Então, pessoal, usa dados, usa experiência, usa melhoria. Pessoal, muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Gustavo, Carol, Walter. Foi um prazer estar essa manhã, que agora já virou tarde aqui com vocês. E eu vou passar a bola de novo para o Fernando fazer o encerramento, para já deixar o gancho, né, Fernando, para as próximas ações e iniciativas que teremos ainda de evento ao longo do nosso próximo dia, beleza? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fernando, tá contigo aí para fazer o encerramento oficial. Valeu, Alex. Muito, muito obrigado pela mediação, pelo astral e energia que você trouxe aí para a gente. Queria agradecer também Mariana, Valéria, Gustavo, Carolina, Walter, vocês foram incríveis. A gente conversou bastante, acho que foi bem intenso, né? Foi legal, um painel com vários participantes, porque são vários pontos de vista, experiências, enfim, muito, muito bacana. Agradecer aí aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, a todo mundo que assistiu com a gente, aos nossos patrocinadores, mais uma vez mencioná-los aqui, muito importante vocês estarem com a gente aqui desde o início. E vou deixar aqui esse convite para o nosso próximo dia, que começa amanhã, de novo, às 9 da manhã. Tá? A gente vai ter 2 novos painéis muito bacanas, muito importantes, falando sobre liderança humanizada e sobre questões trabalhistas na atualidade, inclusive com a participação especial do Bruno Dalcomo, que é secretário executivo do Ministério do Trabalho, então trazendo também essa visão do governo federal em relação aos desafios que eles têm enfrentado. Então a gente vai ter esse olhar também mais jurídico de governo, mas antes falando sobre liderança humanizada, que eu acho que é um tema que
mais um dos temas que durante a pandemia ganhou uma importância ainda maior do que já tinha. Não deixar de agradecer aqui também a todas as instituições que colaboraram com a gente, trazendo novos participantes, novas inscrições, ajudando a divulgar o nosso evento. Em especial aqui ao Sind Rio, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, que trouxe bastante presença aqui de participantes, e a EG, a Escola de Gestão e Gastronomia, também foi outro parceiro que trouxe um número de inscrições relevante, ajudou a gente a dar mais vida para o nosso evento. Então, citar aqui nossos patrocinadores também, Closer, Caju, English Live, Le Jazz e Resposta. Então, em nome aqui da ANR, da Associação Nacional de Restaurantes, agradeço demais a vocês por esse dia de hoje. Espero que todos tenham curtido e amanhã nos vemos novamente. Obrigado, uma boa tarde aí para todo mundo e até breve.